Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis, vamos falar do segundo dia do ATP 250 de Eastbourne e também do ATP 250 de Marloca, né? A gente sabe que esses torneios são os últimos preparatórios antes de Wimbledon e assim são chaveamentos que acabam sendo muito abertos, porque nem tanto assim, né? Mas muita gente acaba, obviamente, optando por não jogar nessa semana para chegar fisicamente inteiro para Wimbledon. E eu acho que esse torneio é para aqueles que já não estão com as expectativas ainda tão altas para o principal torneio na grama, querem esse ritmo final antes do torneio para chegar com mais confiança, pensando, essa confiança extra, esse ritmo extra vai compensar um físico um pouco mais cansado. Na maior parte do tempo isso está correto. Então a gente vai analisar os jogos que aconteceram hoje, pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E vamos aqui para os jogos. Primeiro, o James Duckworth vencendo o Alexander Vukic por 2-1, 6-3, 6-7, 6-1, né? O Vukic fez um grande esforço no segundo set, parecia estar jogando um tênis melhor, e quando ganha o tie-break você pensa, aquele momento está indo para ele, mas é aquele negócio, né? Tudo já acaba no terceiro set sendo quebrado uma vez, sendo quebrado a segunda vez, e aí o jogo vai pelo vinagre, porque depois de ganhar um set no tie-break, ele já começa 5-0 atrás no terceiro, e aí não tem como voltar, né? Infelizmente para o Alexander Vukic, que assim, começou o ano bem, fazendo um bom Australian Open, depois disso, ó, ladeira abaixo o ano dele, e o Duckworth, que é um bom tenista de grama, avançando a segunda rodada. E lembrando, né, a Austrália sempre foi uma grande escola de tênis na grama. Vale lembrar que a Australian Open por muitos anos foi jogada na grama, então assim, o estilo dos tenistas, Patrick Hefner e vários outros, era muito baseado em jogos mais diretos e objetivos. A gente está vendo um pouco essa mudança disso com os novos tenistas que vêm surgindo, inclusive o mais bem ranqueado, o Alex de Minaur, tem muito mais a cara de um saibreiro do que propriamente um tenista de grama. E a verdade é que já faz tempos que a gente não tem um tenista australiano chegando, tipo assim, tirando o Kyrgios acabou chegando numa final, né? Mas assim, né, na grama, tirando o Kyrgios, nenhum deles teve um destaque muito grande, né? O máximo o de Minaur chegando às quartas de final no passado, e do jeito que as coisas estão indo para ele esse ano, não sei se ele chega tão longe, né? A gente teve o Reilly Opelka ganhando do Lofhagen, o número 302 do mundo, recebeu um convite e deu trabalho, né? E olha, devolveu o saque muito bem, fez com que o Opelka jogasse bastante, porque assim, um jogo desse tamanho, 7-6, 3-6, 7-6, e o Opelka ter 19 aces, chama bastante atenção, né? E ele reduziu o número de pontos ganhos com o primeiro saque do Opelka para 79%, o que é impressionante. Mas tem esse mais, ele não fez um super trabalho sacando. E o Opelka quase sempre, principalmente no segundo saque, estava entrando com boas devoluções, né? E o Opelka não é um completo idiota no fundo de quadra. Pelo menos eu não vejo dessa forma. Ele não é um cara que está ali ficando também disposto a ficar trocando até a vida toda, como o Kevin Anderson estava disposto de fazer, ou o próprio Marin Cilic nos tempos áureos, mas também não acho que é um cara que você vai conseguir só ganhar, passar a bola para o outro lado, ele naturalmente vai errar. Ele ainda tem alguns winners interessantes que ele consegue tirar, e no final isso fez a diferença. Na altura ele ganhou mais pontos no segundo saque do Lofhagen do que o contrário. A gente teve o Marcos Giron vencendo o Luciano Dardelli por 2-0, 6-4, 7-5, boa vitória para o americano, que tem ano muito discreto até agora, e esse torneio é uma boa chance de conseguir bons pontos. Nuno Borges venceu o Pennington Jones, tenista britânico, de virada, 4-6, 6-3, 6-3. Nuno Borges é o tenista que, assim, se destaca pela solidez e por essas qualidades. E ele enfrentou um tenista jovem britânico, teve dificuldades principalmente no fundo de quadra, não conseguiu se impor da maneira que gostaria, mas o Pennington Jones tem um grande problema que se chama saque. Foram 3 aces e nada mais, nada menos que 14 duplas faltas. 14! Então, assim, esse tipo de coisa acaba sendo um grande problema, porque assim, né, com tantos pontos de graça que você dá, aí o jogo começa a ficar muito complicado. Porém, é um tenista talentoso, vamos ver até onde consegue chegar. Se resolver o problema do saque, pode ir mais longe, porque não dá para sustentar um jogo na grama com tanta dupla falta e apenas 3 aces, né? Porque não é aquele cara que faz um monte de dupla falta, mas machuca no saque, né? O Brooksby enfrentou o Comensanha, lembrando que esse jogo seria Bublik e Comensanha, né? E é um pouco engraçado a gente pensar nisso, né? Tipo, o Alexander Bublik só pediu desistência de Eastbourne a 3 horas do jogo, né? Ele acabou de ser campeão em rally, 500 pontos, ganho de número 1. A última coisa que ele precisa agora antes de Wimbledon é jogar um torneio para deixar ele cansado, valendo apenas 250 pontos. Ele vai ser cabeça de chave, chega pelo menos a terceira rodada, indo até a quarta garante 200 pontos, se for indo até as oitavas, a quarta rodada,
ele já garante 200 pontos, que é quase o título de um 250. Então, obviamente, o Bublik ele tem que pensar em Wimbledon. E aí, olhando aqui, a gente teve esse jogo, né, o Comensanha tinha uma perspectiva muito ruim ao enfrentar um cara do calibre do Bublik. Indo para enfrentar o Brooksby, quem sabe ele teria uma chance, mesmo sendo o habitat mais antítese para o estilo de jogo dele, né? Mas a verdade é que assim, no primeiro set foi parelho, parecia que ele ia conseguir fazer frente, mas obviamente ele não conseguiu e o jogo machuca no aspecto dele. Foi quebrado no primeiro set, o Brooksby sacando para o set, ele consegue devolver a quebra. Aí vai jogar o tie break, chega a estar empatado 6-6, ele consegue salvar set point no saque do adversário. Ele é um ótimo devolvedor de saque, ele tem bons recursos no fundo de quadra, mas sacando ainda fica devendo bastante o Francisco Comensanha. E aí chegou no segundo set, foi quebrado logo de cara, e aí na hora do Brooksby sacar para o jogo, ele consegue a quebra. Mas depois é quebrado logo na sequência. É um problema isso para o jogo do Comensanha, né? Ele tem que, obviamente, machucar mais com definições e ter um saque mais letal. Ele ganhou só 64% dos pontos com o primeiro saque e 50% no segundo, né? E assim, por incrível que pareça, ele teve até mais esse, 6-2, mais 4 duplas faltas. É muito bom de fundo de quadra, mas não é tão letal e, obviamente, não é um cara que tem um saque tão poderoso. Isso acaba deixando ele mais na mão do que sendo uma vantagem. Na Saibro não acaba não sendo um grande problema, mas foi aí na grama, né? O Billy Harris surpreendeu o Cameron Norrie e conseguiu uma boa vitória para um duplo 6-4. O Norrie já recuperou um bom ranking, né? 61, né? Tipo, uma boa quantidade de posições. Mas esse jogo era uma oportunidade muito boa de recuperar mais, né? E ele não conseguir, né, fazer pelo menos um set no Billy Harris foi um pouco preocupante, perdeu muitas chances, né? No segundo set, o Cameron Norrie teve 6 breakpoints, né? E não converteu nenhum. Sabe quantos breakpoints o Billy Harris teve? Ele converteu esse único breakpoint. E aí é aquele negócio, só precisou de um, né? Porque eram 15-40 e ele já converteu ali. Então assim, 6-4, 6-4, e aí você vê as estatísticas de jogo, né? Tipo assim, o Norrie produziu 8 breakpoints e aproveitar um. E nos 3 breakpoints que o Harris teve, ele aproveitou todos. Isso faz muita diferença. A partida tá nesse tipo de detalhe. E a gente teve o Jacob Furley enfrentando o Flávio Cobolli, um atropelo, duplo 6-2. O Cobolli jogou partidas muito duras lá em Halle, acabou caindo para o Alexander Zverev, deveria estar com um físico bem complicado, mas assim, é demais um duplo 6-2, né? Tipo, não jogou nada bem e com isso veio a vitória do tenista britânico. E amanhã já temos todas as oitavas de final lá no torneio de Eastbourne. Lorenzo Sônico enfrentando o Hugo Humbert. O Hugo Humbert não fez uma boa gira de grama até agora, precisa de recuperação. Nuno Borges enfrentando o Jason Brooksby. Aí a gente vai ter Jakub Menzik contra Riley Opelka, Billy Harris contra Mattia Bellucci, James Duckworth contra Alejandro Davidovich Fokina, Daniel Evans contra Tommy Paul. Muitos jogos bons, inclusive, hein? Marcos Giron contra Jacob Furley. Encerrando o dia, Taylor Fritz contra João Fonseca. Vai sendo um bom horário para a gente acompanhar. A gente também vai ter o torneio de Mallorca, mas falando dos resultados que a gente teve hoje, né? O Brandon Holt conseguiu uma bela vitória contra o Benjamin Bonzi. Detalhe, né? O Holt, que é aquele cara que 300 e cacetada do mundo ganhou em 3-7-1, né? Do Taylor Fritz no US Open, ele tá subindo no ranking. Ele é o 101 do mundo, veio por quali e conseguiu aí essa vitória que deve colocar ele dentro do top 100. Ele tá com 27 anos de idade e tá vivendo o melhor momento da carreira. Então, assim, nos Challengers deve estar se destacando muito o Brandon Holt e bela vitória. Na grama eu acredito que ele tenderia muito a jogar o melhor tênis dele, até porque ele tem um backhand reto na paralela. Naquele jogo contra o Fritz, o que ele machucou o Taylor no jogo foi um absurdo, mas um absurdo mesmo, né? Foi lindo ver as paralelas dele. Eu fico pensando, você vê aqueles caras dando trabalho aos principais, né? Zidane Colar 4 sets contra o Tsitsipas e Roland Garros. A gente vê o Brandon Holt ganhando lá do Taylor Fritz. E aí parece que é um dia maravilhoso, no resto não joga, né? Mas é aquele negócio, se ele consegue jogar aquilo contra o top 10, o tênis está ali. A questão é tirar com frequência e me parece que ele está melhorando em relação a isso. Bernat Tomic venceu o Rinky Dikata por 2-1, né? Sim, o Bernat Tomic, né? Ele está vivo, ele ainda joga tênis e venceu o Dikata. O Bernat Tomic no momento 248 do mundo, né? Mais chocante do que isso, né? É descobrir que ele ainda tem 32 anos. Assim, ele é mais jovem que o Dimitrov, ele é bem mais jovem que um Gael Monfils, né? E a gente alguns nem lembravam que ele ainda jogava tênis profissionalmente. E bela vitória de virada, né? 3-6, 7-5, 6-2. Pensar, né? O Tomic no auge, né, dele, né? Tipo, ele é bem Alexandre Pato, né? O auge era antes dos 20 anos, né? Mas quando ele surgiu, todo mundo achava que seria uma estrela do tênis,
mas não vingou o Sr. Tomic. Mas, pela vitória, será que ele consegue dar uma volta por cima e ainda conseguir subir muito do ranking? Não sei, mas certamente uma vitória nível ATP sempre dá motivação ao tenista e sempre dá bons pontos. Ainda mais assim, uma vitória em 250 para o ranking que ele está sempre garante muitas posições. Roberto Bautista Agut venceu Thomas Martin Etcheverry de virada, 2-7-1, 5-7, 6-3, 6-2. Tá com gás o Bautista Agut, hein? Acabou de sair de um torneio aí que teve que jogar várias horas de tênis contra o Roger Rune, conseguindo vitórias bacanas, e agora já sobe para 43 do mundo de novo. E detalhe, Roberto Bautista Agut tem 37 anos de idade, ele está em número 43 do mundo. Ó, com o tênis que ele tem, no físico que ele tá, né, com os recursos que ele tem, é admirável, gente. Você tem que bater muita palma, porque não é fácil fazer o que o Bautista Agut fez. Porque eu repito, esse cara não tem nenhuma super arma, uma técnica incrivelmente revolucionária, mas o cara tem um cérebro brilhante para jogar tênis e maximizou a carreira dele o máximo que poderia e ainda o faz. 43 do mundo, os 37 anos de idade, é inacreditável, sério. Eu não imaginava isso do Bautista Agut. E ele prolonga a carreira dele mais do que o tenista que eu admiro muito pela inteligência, mas, a meu ver, assim, né, tipo, tem até mais recurso técnico, porém acho que tem muito a ver com as lesões, que é o Pablo Carreño Busta, né? O Carreño Busta também era muito sólido, era um cara que jogava bem em quase todas as superfícies. O Bautista Agut na grama, para mim, melhor, e é um cara que ainda consegue fazer sua mágica, né? Bela vitória contra o Etcheverry, 5-7, 6-3, 6-2. Medjedovic venceu o Roman Safiullin por 2-7-1. Esses são os tenistas golfinhos, né? Às vezes faz uma graça contra um tenista mais bem ranqueado, né? Eu acho que esse é, é a melhor definição que eu posso fazer para esse tipo de jogador. O Marojano também entra no tenista golfinho. Às vezes aparece para fazer uma graça e vai embora. E ele ganhou do Safiullin 6-4, 3-6, 7-6. Eu não vi esse jogo, mas eu acho que tem potencial de ter sido muito bacana de se ver, porque são jogadores que metem a mão no fundo de quadra, né? Pode ter sido muito ruim também, né? Não é garantia, mas fato é que assim, são dois tenistas que são perigosos, né? No dia de golfinho saltitante, né? Tem recursos técnicos, podem complicar muito a vida dos principais, porque não falta qualidade nos ataques deles no fundo de quadra. Talon Griekspoor venceu o Ethan Quinn por 2-7-0. Griekspoor é um bom jogador de grama, tenista técnico e bela vitória contra o americano, 7-5, 6-4. Curioso para ver, porque a gente não viu muito dele nessa gira de grama, acho que fisicamente deveria ter tido alguns problemas nas últimas semanas. O Griekspoor, que apareceu tão bem lá até março, infelizmente para ele não conseguiu replicar no mesmo nível nesses últimos meses. O Gabriel Diallo venceu o Laslo Djere por 2-7-1, 6-3, 3-6, 6-3, jogo rápido, 1h47. Diallo vem jogando bastante, né, para não dizer outras palavras, né. Acho que ele se beneficia do jogo dele também, assim, uma parte do tempo é rápido, né, não é um cara que tá jogando muito tempo. A maneira dele jogar é muito agressiva, usa muito saque, usa muito definições rápidas de forehand, pode acabar indo para um lado errático dependendo do contexto, né? Mas Atselo Diak é um cara que coloca bastante primeiro saque em quadra, isso é muito importante porque ele ganhou 83% dos pontos com o primeiro saque, e é um cara que sabe se virar bem nos games de devolução e conseguiu uma bela vitória aí para avançar a próxima rodada. E quem jogou muito bem hoje também foi o Félix Auger-Aliassime, vencendo o Arthur Rinderknecht por 2-7-0, 7-5, 6-3. Belo jogo dele, criou muitos breakpoints, foi realmente impressionante, 10 breakpoints criados, aproveitou 3, foi quebrado uma vez pelo Rinderknecht no único breakpoint que acabou cedendo, mas de qualquer maneira é aquele negócio, a atuação é boa, ele se movimentou bem em quadra, distribuiu bem o jogo, e assim, tem conseguido vitórias na grama que ele não conseguiu nem em 2024, nem em 2023, se não me engano não ganhava na grama desde 2022, e assim, todos os torneios de grama que ele jogou até agora, saiu com pelo menos algum triunfo, perdeu pro Khachanov em rally, mas ainda assim, acho positivo no geral a maneira que o Aliassime vem jogando tênis até agora nessa gira de grama. E os jogos de amanhã dentro de Mallorca? Floretan Moutet e Daniel Altmaier, Alex Michelsen contra o Brandon Holt, Ben Shelton contra o Leonard Thiem, belo jogo inclusive, Bernard Tomic contra Roberto Bautista Agut. Não me surpreenderia se tivesse um jogo entre esses dois, mas é muito engraçado pensar que o Tomic está mais próximo da aposentadoria que o Bautista Agut, né? Então assim, vamos ver o que sai dessa partida. É meio nostalgia, vou ver um Bautista Agut e Bernard Tomic, se não conflitar horário com o João Fonseca e Frito, quem sabe eu assisto. Então gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.